Olá, meus amigos e amigas, que prazer tê-los aqui. É a primeira vez que você está em nosso canal. Olá, tudo bem? Eu sou Arlindo Chagas. Sejam muito bem-vindos a mais uma história de amor e muita emoção. Sou o narrador e contador de histórias deste canal, História Não Escrita. Por favor, se você gosta do nosso trabalho, nos ajude se inscrevendo no canal, deixando seu gostei nesse vídeo e comentando de que cidade você está assistindo. Vamos começar? Milionário. Ajuda uma mulher que passava mal na rua, sem imaginar que ela seria o amor de sua vida. O sol escaldante de uma tarde de verão castigava as ruas de São Paulo, e Antônio Vasconcelos, um homem de 38 anos com olhos castanhos profundos e uma expressão que misturava cansaço e determinação, caminhava apressado pela Avenida Paulista. Ele não era qualquer homem. Antônio era um dos empresários mais bem-sucedidos do país, dono de uma rede de tecnologia que revolucionara o mercado. Mas, naquele momento, ele não pensava em reuniões ou lucros. Algo o incomodava. Um vazio que nem todo o dinheiro do mundo parecia preencher. Foi então que, em meio à multidão, ele ouviu um gemido fraco, quase abafado pelo barulho dos carros. Seus olhos encontraram uma mulher caída na calçada, com as mãos trêmulas e o rosto pálido. Sem hesitar, ele correu até ela, sem imaginar que aquele instante mudaria sua vida para sempre. Antônio se ajoelhou ao lado da mulher, cujo rosto, mesmo marcado pelo sofrimento, tinha uma beleza delicada, com cabelos castanhos desgrenhados caindo sobre os ombros. "Você está bem? O que aconteceu?" perguntou ele, a voz firme, mas carregada de preocupação. Ela abriu os olhos lentamente, e Antônio sentiu um aperto no peito ao ver o desespero neles. "Eu acho que desmaiei. Não comi nada hoje", murmurou ela, com a voz fraca. Sem pensar, 2 vezes, Antônio a ajudou a se sentar, tirando do bolso uma garrafa d'água que sempre carregava. "Beba devagar, vai te ajudar", disse ele enquanto observava a multidão passar, alheia à cena. O nome dela era Adriana, como ele descobriria minutos depois, quando ela já se sentia um pouco melhor. Adriana tinha 34 anos, mas seus olhos pareciam carregar histórias de uma vida inteira. Ela agradeceu com um sorriso tímido, mas havia algo em sua expressão que intrigava Antônio. Uma mistura de gratidão e uma tristeza que ele não conseguia decifrar. "Você não precisava fazer isso. As pessoas não param por estranhos", disse ela, tentando arrumar o cabelo com as mãos trêmulas. Antônio riu, tentando aliviar a tensão. "Bom, eu não sou exatamente como as outras pessoas, e além disso você parecia precisar de um cavaleiro sem armadura brilhante." Adriana deixou escapar uma risadinha, e por um breve momento, o peso em seus olhos pareceu diminuir. Enquanto conversavam, Antônio insistiu em levá-la a uma lanchonete próxima. "Não aceito não como resposta. Você precisa comer algo", disse ele, com um tom brincalhão que escondia sua genuína preocupação. Adriana hesitou, mas acabou cedendo, talvez porque a fome falava mais alto, ou talvez porque havia algo na presença de Antônio que a fazia sentir-se segura. Sentados em uma mesa simples, com sanduíches e sucos à frente, Antônio percebeu que Adriana comia devagar, como se quisesse prolongar o momento. Ele decidiu não pressioná-la com perguntas, mas não pôde evitar a curiosidade. "Você mora aqui perto?" perguntou, mantendo o tom leve. Adriana baixou o olhar, mexendo no guardanapo. "Mais ou menos. Estou ficando com uma amiga por enquanto. As coisas têm sido complicadas." Sua voz tremia, e Antônio sentiu que havia uma história ali, uma que ela não estava pronta para contar. Ele decidiu mudar de assunto, contando uma história engraçada sobre como quase derrubou um café em um cliente importante durante uma reunião. Adriana riu alto dessa vez, e o som de sua risada era como música para Antônio,
que percebeu que fazia tempo que não se sentia tão à vontade com alguém. Quando se despediram, já era fim de tarde e o céu estava tingido de laranja. Antônio entregou a ela um cartão com seu número. Se precisar de qualquer coisa, me liga. Não é todo dia que a gente encontra alguém que ri das minhas histórias ruins, disse ele com um sorriso. Adriana segurou o cartão como se fosse algo precioso, e seus olhos brilharam com uma emoção que Antônio não entendeu. Obrigada, Antônio. De verdade, disse ela, antes de se virar e caminhar em direção à estação de metrô. Naquela noite, enquanto Antônio olhava pela janela de seu apartamento luxuoso, com vista para a cidade iluminada, ele não conseguia tirar Adriana da cabeça. Quem era aquela mulher? Por que seu coração batia mais rápido só de lembrar do seu sorriso? Ele não sabia, mas uma coisa era certa: aquele encontro na calçada não fora por acaso. O que ele não imaginava era que Adriana, em um quartinho apertado na casa de sua amiga, segurava o cartão dele com lágrimas nos olhos, sussurrando para si mesma. Por que, justo agora, quando não tenho mais nada a oferecer? Antônio passou os dias seguintes com Adriana, ocupando seus pensamentos como uma melodia que não sai da cabeça. Ele tentava se concentrar em reuniões, mas se pegava desenhando o contorno de um sorriso no canto de um relatório. Quem era ela? Por que aquela mulher com seus olhos tristes e sua risada leve mexia tanto com ele? Enquanto isso, Adriana, em um canto apertado do quarto de sua amiga, segurava o cartão de Antônio, debatendo consigo mesma se deveria ligar. Ele foi só gentil, dizia a si mesma. Mas algo no jeito como ele a olhou naquela tarde a fazia querer acreditar que havia mais. O que nenhum dos dois sabia era que o destino estava prestes a entrelaçar suas vidas de uma forma que jamais imaginariam. 3 dias após o encontro na Avenida Paulista, Antônio estava em uma cafeteria nos Jardins, revisando e-mails, quando seu telefone tocou, um número desconhecido. Ele atendeu com sua voz profissional, mas quase derrubou o café quando ouviu. Oi, Antônio, é a Adriana, aquela que você ajudou na rua. O coração dele disparou e um sorriso bobo tomou conta de seu rosto. Adriana, claro que me lembro, como você está? Perguntou tentando soar casual, mas a animação em sua voz era evidente. Do outro lado da linha, Adriana riu, um som que fez o dia de Antônio instantaneamente mais leve. Estou melhor. Queria te agradecer de novo e, quem sabe, te devolver. Aquele lanche? Antônio não perdeu a chance. Devolver o lanche só se for com juros. Que tal um jantar? Conheço um lugar que faz a melhor pizza da cidade. Adriana hesitou por um segundo, mas a sinceridade na voz dele a convenceu. Tudo bem, mas só se eu puder escolher a sobremesa, respondeu ela, com um tom brincalhão que surpreendeu até a si mesma. Eles combinaram de se encontrar naquela noite, e Antônio passou o resto do dia com uma energia que seus funcionários nunca tinham visto. Ele até cantou no elevador, o que rendeu olhares curiosos de seus colegas. Naquela noite, o restaurante, escolhido por Antônio, era um lugar charmoso, com luzes amareladas penduradas no teto e uma varanda que dava para uma rua arborizada. Adriana chegou usando um vestido azul simples, mas que realçava seus olhos de uma forma que fez Antônio engolir em seco. Você está incrível, disse ele, sem conseguir disfarçar a admiração. Adriana corou, mas retrucou com um sorriso travesso. E você não está nada mal para um cavaleiro sem armadura. Eles riram e a tensão inicial se dissolveu como açúcar na água. Durante o jantar, a conversa fluiu como se eles se conhecessem há anos. Antônio contou histórias de sua infância, como a vez em que tentou impressionar uma vizinha montando uma bicicleta sem freios e acabou dentro de um arbusto. Adriana gargalhou tanto que quase derrubou o copo d'água. E Antônio fingiu indignação. Ei, isso é bullying!
Eu era um jovem sonhador. Adriana, ainda rindo, compartilhou uma memória dela mesma, de quando criança, convencendo sua mãe a deixá-la pintar o cabelo de rosa com papel crepom. Fiquei parecendo um algodão doce ambulante por uma semana, confessou, e os dois riram até doer a barriga. Mas o clima mudou quando Adriana, sem perceber, deixou escapar um comentário sobre sua situação atual. Às vezes sinto que a vida me tirou tudo, sabe? Como se eu fosse um barco à deriva, disse ela, olhando para o prato. Antônio percebeu a mudança em seu tom e, com cuidado, segurou a mão dela sobre a mesa. Ei, barcos à deriva encontram portos seguros. Às vezes, só precisam de um pouco de tempo. O toque dele era quente, firme, e Adriana sentiu lágrimas se formarem. Mas sorriu, grata por aquele momento de conforto. Depois do jantar, eles decidiram caminhar pela rua, aproveitando a brisa fresca da noite. Antônio apontou para uma sorveteria do outro lado da rua e disse: Você prometeu escolher a sobremesa, então é agora ou nunca. Adriana riu e o puxou pelo braço, correndo como duas crianças em direção à loja. Lá dentro, ela escolheu um sorvete de pistache, enquanto Antônio optou por chocolate. Pistache? Sério? Você é cheia de surpresas, brincou ele, lambendo o sorvete e deixando sem querer um pouco na ponta do nariz. Adriana riu tanto que mal conseguia falar, e num impulso limpou o nariz dele com um guardanapo, seus rostos tão próximos que ambos congelaram por um segundo. O ar parecia carregado de eletricidade, e Antônio quase disse algo, mas Adriana desviou o olhar, rindo para disfarçar o coração acelerado. Quando finalmente se despediram, Antônio a acompanhou até a estação de metrô. Antes de ela entrar, ele disse com uma sinceridade que a pegou desprevenida: Adriana, hoje foi um dos melhores dias que tive em muito tempo. Posso te ver de novo? Ela olhou para ele, os olhos brilhando sob a luz do poste, e respondeu: Eu também quero, Antônio, mas tenho medo de não ser quem você pensa que sou. Ele balançou a cabeça sorrindo. Então me deixa descobrir quem você é. Uma pizza de cada vez. Adriana riu e, com um aceno, desapareceu escada abaixo. Naquela noite, enquanto Antônio dirigia para casa, ele sentia o peito leve, como se tivesse redescoberto uma parte de si que havia esquecido. Adriana, no trem lotado, encostou a testa no vidro frio da janela, sorrindo para si mesma. Pela primeira vez em anos, ela sentia um fio de esperança. Mas no fundo, um segredo pesava em seu coração, algo que ela temia que pudesse mudar tudo. O que ela não sabia era que Antônio também guardava uma verdade sobre si mesmo, uma que logo viria à tona e testaria a conexão que estavam começando a construir. Antônio acordou naquela manhã com uma energia que não sentia há anos, como se o mundo tivesse ganhado novas cores. Adriana estava em cada canto de sua mente, desde o jeito como ela ria, até a forma como seus olhos pareciam esconder um oceano de histórias não contadas. Ele queria conhecê-la melhor, desvendá-la com cuidado, como quem abre um presente precioso. Do outro lado da cidade, Adriana olhava para o espelho, hesitando antes de mandar uma mensagem para Antônio. Será que ele realmente quer alguém como eu? Pensava enquanto seu coração e sua razão travavam uma batalha silenciosa. Mas o que nenhum dos dois podia prever era que o próximo encontro os levaria a um momento tão mágico quanto desafiador, onde a alegria e a vulnerabilidade se entrelaçariam de forma inesquecível. Naquela sexta-feira, Antônio enviou uma mensagem para Adriana com uma proposta que ele sabia que seria difícil de recusar. Que tal um dia diferente? Nada de restaurantes chiques, só diversão. Topa um piquenique no Parque Ibirapuera? Adriana leu a mensagem e sorriu, sentindo uma onda de entusiasmo. Só se você prometer não trazer aquele seu sorvete de chocolate que vira pintura facial. Respondeu ela com um emoji rindo.
Antônio riu alto, já imaginando o dia perfeito que teriam. Feito, te pego às 10 horas. Prepara o bom humor. Quando Antônio chegou ao prédio onde Adriana estava hospedada, ele a encontrou esperando na calçada com uma blusa leve de estampas florais e um chapéu de palha que a fazia parecer saída de um filme. Você está pronta para ser a rainha do piquenique ou o quê? Brincou ele, abrindo a porta do carro com um gesto exagerado de cavalheiro. Adriana revirou os olhos, mas não conseguiu segurar o riso. Se eu sou a rainha, você é o bobo da corte, então se comporta, retrucou entrando no carro com um sorriso que iluminava tudo ao redor. No Parque Ibirapuera, o sol brilhava suave e o gramado estava cheio de famílias, casais e grupos de amigos. Antônio havia preparado uma cesta de piquenique com capricho. Sanduíches artesanais, frutas frescas, suco de laranja natural e até uma tortinha de limão que ele mesmo tentou fazer e que, segundo ele, quase causou um incêndio na cozinha. Adriana riu tanto ao ouvir a história da torta que precisou segurar a barriga. Você, um milionário, quase incendiando a casa por causa de uma torta? Isso é épico, disse ela, enquanto Antônio fingia estar ofendido. Ei, eu sou um homem de muitos talentos, só que cozinhar não é um deles, ainda. Eles estenderam uma manta sob a sombra de uma árvore e o piquenique virou uma festa de risadas e histórias. Antônio contou sobre sua primeira viagem ao exterior, quando confundiu um banheiro público com uma loja de souvenirs em Paris e tentou comprar uma privada. Adriana, entre gargalhadas, revelou que já tentou dançar salsa em uma festa e acabou tropeçando no parceiro, caindo de forma tão desajeitada que virou a atração da noite. Eu juro que ouvi palmas quando levantei, confessou ela, rindo até lágrimas escorrerem. Antônio a olhou, encantado, pensando em como ela transformava até suas próprias inseguranças em algo leve e encantador. Quando o sol começou a se pôr, eles decidiram caminhar pelo lago do parque. O céu estava pintado de tons de rosa e laranja, e o reflexo na água criava uma cena quase mágica. Antônio pegou a mão de Adriana hesitantemente e ela não a retirou. Pelo contrário, apertou os dedos dele com suavidade, como se dissesse, estou aqui. Sabe, Adriana, começou ele com a voz mais séria, eu não sou de acreditar em destino, mas encontrar você naquele dia, naquela calçada, parece coisa de outro mundo. Adriana olhou para ele, os olhos brilhando, mas com um toque de melancolia. Às vezes eu penso que você apareceu na hora errada. Minha vida tá tão bagunçada, Antônio. Ele parou de andar, virando-se para encará-la. Ei, bagunça não me assusta. Eu já construí uma empresa do zero, lembra? Sou bom em organizar. Caos. Ele sorriu e Adriana riu, mas havia lágrimas em seus olhos. Num impulso ela se abriu, algo que raramente fazia. Eu não sou quem você pensa, Antônio. Eu já tive uma vida diferente. Tinha um emprego que amava, uma casa, planos, mas perdi tudo. Meu noivo terminou comigo um mês antes do casamento. E depois veio a crise, perdi meu emprego, minha estabilidade. Agora mal consigo pagar as contas. Fico com vergonha de você me ver assim. Antônio ouviu em silêncio, sentindo cada palavra como um peso, mas também como uma ponte para entendê-la melhor. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, com cuidado, como se ela fosse algo frágil e precioso. Adriana, você não é o que perdeu. Você é essa mulher que ri das minhas histórias ruins, que escolhe sorvete de pistache e que faz um piquenique virar o melhor dia da minha vida. Eu não ligo para o que você tinha ou não tinha. Eu ligo para quem você é agora. As lágrimas de Adriana caíram, mas ela sorriu e, num momento de coragem, encostou a testa na dele, fechando os olhos. Você é perigoso, Antônio Vasconcelos. Faz a gente querer acreditar em finais felizes, sussurrou ela. Naquela noite, enquanto voltavam para a cidade, o rádio tocava uma música romântica antiga e Antônio começou a cantar desafinado, exagerando de propósito para fazer Adriana rir.
Ela entrou na brincadeira, cantando ainda mais alto, e os dois transformaram o carro numa sessão de karaokê improvisada, gargalhando até perder o fôlego. Quando ele a deixou na porta do prédio, Antônio se inclinou e deu um beijo leve na bochecha dela. "Obrigado por hoje, rainha do piquenique", disse, com um sorriso. Adriana corou, tocando o lugar onde ele a beijou. "Obrigada por me fazer lembrar como é ser feliz, bobo da corte", respondeu antes de entrar. Enquanto Antônio dirigia para casa, ele sentia o coração cheio, mas uma dúvida começava a crescer. Ele também tinha um segredo, algo sobre seu passado que nunca contava a ninguém. E do outro lado, Adriana, deitada na cama, abraçava o travesseiro, sorrindo, mas com um peso no peito. Ela sabia que, se quisesse seguir em frente com Antônio, teria que enfrentar a verdade sobre o que realmente a levou àquela calçada naquele dia fatídico. O que nenhum dos dois imaginava era que o próximo capítulo de suas vidas traria uma revelação que testaria não apenas seus sentimentos, mas tudo o que acreditavam sobre si mesmos. Antônio sentia o coração leve como nunca, como se cada momento com Adriana fosse um passo para um futuro que ele nem sabia que desejava. Ele queria surpreendê-la, mostrar a ela que a vida ainda podia ser cheia de beleza, apesar de todas as cicatrizes. Adriana, por sua vez, começava a se permitir sonhar, mas o peso de seu passado ainda a puxava para trás, como uma âncora que ela não sabia como soltar. O que ambos não imaginavam era que o próximo encontro os levaria a um momento tão intenso que os faria questionar não apenas seus segredos, mas o que estavam dispostos a arriscar por amor. Na semana seguinte, Antônio planejou algo especial. Ele enviou uma mensagem para Adriana com um tom misterioso. "Prepare-se para uma aventura. Vista algo confortável e esteja pronta às 18 horas. Nada de perguntas." Adriana respondeu com um emoji de olhos desconfiados, mas não conseguiu esconder a empolgação. "Se for outra das suas ideias malucas, como aquela torta de limão, eu passo", brincou ela. Antônio apenas riu, já imaginando a reação dela ao que estava por vir. Quando ele chegou para buscá-la, Adriana estava na calçada, com jeans, uma blusa leve e um sorriso que fez o coração de Antônio pular uma batida. "Então, qual é o plano, Sr. Mistério?", perguntou ela subindo no carro. Antônio piscou, com um ar de quem sabia algo que ela não sabia. "Você já ouviu falar em confiar no processo? Só relaxa e curte a viagem." Adriana revirou os olhos, mas o brilho em seu olhar mostrava que ela adorava a surpresa. A viagem os levou a um observatório astronômico nos arredores de São Paulo, um lugar que Antônio descobrira anos atrás, mas nunca compartilhara com ninguém. Era uma noite clara, com o céu cravejado de estrelas, e o observatório oferecia uma sessão especial para visitantes, com telescópios potentes e um guia apaixonado por astronomia. Quando chegaram, Adriana olhou para o céu e ficou sem palavras. "Antônio, isso é incrível", murmurou, os olhos brilhando como se refletissem as estrelas. Eles se juntaram a um pequeno grupo, e o guia começou a explicar as constelações, apontando para o céu com um laser. Antônio, tentando impressionar, sussurrou para Adriana: "Sabia que eu sou especialista em astronomia? Tipo, sei identificar a ursa maior e só." Adriana riu alto, chamando a atenção do grupo, e o guia, com um sorriso, disse: "Parece que temos um astrônomo amador aqui." Antônio fingiu indignação, mas logo entrou na brincadeira, apontando para o céu e inventando nomes absurdos para as estrelas, como Estrela da Torta Queimada e Constelação do Sorvete de Pistache. Adriana ria tanto que precisou se apoiar nele, e o toque dela, quente e natural, fez Antônio sentir que o mundo inteiro poderia desaparecer, contanto que ela estivesse ali.
Depois da sessão, eles se afastaram do grupo e se sentaram em um gramado próximo com uma manta que Antônio trouxera. Ele abriu uma garrafa de suco de uva espumante sem álcool, rindo enquanto tentava não derramar. "Brinde às estrelas e a nós", disse ele erguendo o copo. Adriana sorriu, mas havia algo em seus olhos, uma mistura de felicidade e hesitação. "Às estrelas, e há momentos que parecem sonhos", respondeu ela, tocando o copo dele com o seu. O silêncio que se seguiu era confortável, mas carregado de emoção. Adriana olhou para o céu, as estrelas refletidas em seus olhos, e começou a falar, como se as palavras finalmente encontrassem coragem. "Quando eu era criança, meu pai me levava para ver as estrelas no quintal. Ele dizia que cada uma era um sonho que a gente ainda não tinha sonhado. Depois que ele faleceu, eu parei de olhar para o céu. Era como se os sonhos tivessem morrido com ele." Sua voz tremia e Antônio segurou a mão dela, sem dizer nada, apenas ouvindo. "Você me fez lembrar como é olhar para cima de novo, Antônio. Mas eu tenho tanto medo de te decepcionar." Antônio virou-se para ela, o rosto iluminado pela luz fraca da lua. "Adriana, você não precisa ser perfeita. Eu também não sou. Eu tenho minhas próprias cicatrizes." Ele hesitou, como se as palavras fossem difíceis de encontrar. "Eu construí tudo que tenho do zero, mas antes disso, eu era só um garoto que perdeu a mãe cedo e teve que lutar para sobreviver. Às vezes, sinto que todo esse sucesso é uma máscara, que no fundo eu sou só um impostor." Era a primeira vez que ele admitia isso em voz alta, e a vulnerabilidade em sua voz tocou Adriana profundamente. Ela apertou a mão dele, os olhos marejados. "Então somos dois impostores, tentando enganar o mundo", disse ela com um sorriso triste. Num impulso, Antônio se aproximou e os dois ficaram a centímetros um do outro, o ar entre eles vibrando com possibilidade. Ele roçou os lábios nos dela, hesitante, como se pedisse permissão. Adriana fechou os olhos e correspondeu, num beijo suave, mas cheio de promessas. Quando se afastaram, ela riu, nervosa, e disse: "Você é péssimo em manter as coisas casuais, sabia?" Antônio gargalhou, aliviado. "Culpe as estrelas, elas são românticas demais." Na volta para a cidade, o clima no carro era leve, com os dois cantando músicas pop antigas no rádio, desafinando de propósito e rindo até doer as bochechas. Mas, quando Antônio a deixou no prédio, Adriana o abraçou com força, como se tivesse medo de que ele desaparecesse. "Obrigada por hoje. Foi perfeito", sussurrou ela. Antônio sorriu, mas enquanto dirigia para casa, uma inquietação crescia. Ele sabia que precisava contar a ela toda a verdade sobre seu passado, algo que ia além da perda de sua mãe. E Adriana, olhando pela janela do quartinho, sentia o mesmo peso. Seu segredo, aquele que a levou àquela calçada, estava cada vez mais difícil de carregar. O que nenhum dos dois sabia era que a próxima reviravolta estava mais próxima do que imaginavam, pronta para testar o amor que começava a florescer. O beijo sob as estrelas ainda ecoava nos pensamentos de Antônio e Adriana, como uma promessa silenciosa que ambos queriam cumprir, mas temiam não merecer. Antônio sentia que estava se apaixonando, mas a sombra de seu passado o fazia hesitar. Adriana, por sua vez, carregava um segredo que a corroía por dentro, uma verdade que ela sabia que poderia mudar tudo. Eles estavam dançando na corda bamba do amor, e cada passo os levava mais perto de um momento que testaria a força do que sentiam. Mas antes disso, o destino reservava um dia de pura magia, risadas e conexão, onde o coração falaria mais alto que qualquer medo. Na manhã seguinte ao encontro no observatório, Antônio acordou com uma ideia que o fez pular da cama. Ele
Queria dar a Adriana um dia que ela nunca esquecesse, algo que a fizesse acreditar que a vida podia ser generosa outra vez. Ele mandou uma mensagem: "Hoje é dia de aventura nível expert. Vista tênis e prepare o espírito. Te pego ao meio-dia." Adriana respondeu com um emoji confuso, mas riu sozinha, imaginando o que aquele homem cheio de surpresas estava planejando. "Se for escalar o pão de açúcar, eu desisto", brincou ela. Antônio apenas respondeu: "Nada tão radical, ou talvez um pouquinho." Quando ele chegou, Adriana estava pronta, com um sorriso que parecia iluminar a rua inteira. "Então, qual é o plano, Capitão Aventura?" perguntou entrando no carro. Antônio sorriu misterioso. "Você já quis ser criança de novo? Porque hoje vamos voltar no tempo." Intrigada, Adriana tentou arrancar mais detalhes, mas ele apenas ligou o rádio, onde tocava uma música animada dos anos 80, e começou a dançar no banco do motorista, balançando os ombros de forma tão exagerada que Adriana caiu na gargalhada. "Você é ridículo", disse ela, mas logo entrou na brincadeira, imitando os movimentos dele, até os dois estarem rindo tanto que mal conseguiam respirar. A surpresa de Antônio era um parque de diversões temporário montado na cidade, com roda gigante, carrinhos de bate-bate e barraquinhas de algodão doce. Adriana arregalou os olhos ao ver as luzes coloridas e o cheiro doce no ar. "Antônio, você tá brincando? Eu não vou a um lugar assim desde que era adolescente", exclamou, a voz cheia de animação. Ele pegou a mão dela, puxando-a para a entrada. "Então hoje você tem 15 anos de novo. Vamos causar." O dia foi uma explosão de alegria. Eles começaram pelos carrinhos de bate-bate, onde Adriana revelou um lado competitivo que pegou Antônio desprevenido. Ela batia no carro dele com precisão, rindo alto, enquanto ele fingia desespero. "Você tá me humilhando na frente de todo mundo", gritou ele, enquanto tentava escapar. Adriana, com um sorriso travesso, respondeu: "É para aprender a não mexer com a rainha do bate-bate." Depois, na roda gigante, o clima mudou para algo mais suave. Lá no alto, com a cidade brilhando abaixo, Antônio passou o braço ao redor dos ombros dela e Adriana encostou a cabeça em seu peito. "Isso parece um sonho, sabe?", murmurou ela. Antônio beijou o topo de sua cabeça, sussurrando: "Então não acorda ainda." Na barraquinha de tiro ao alvo, Antônio tentou impressioná-la, mas falhou miseravelmente, errando todos os tiros. "Eu juro que sou melhor em reuniões do que nisso", defendeu-se, enquanto o atendente entregava um ursinho minúsculo como prêmio de consolação. Adriana riu até quase cair, mas pegou o ursinho e o abraçou como se fosse um troféu. "Esse é o melhor presente que já ganhei. Vou chamar ele de Antônio Júnior", disse ela, piscando. Antônio fingiu indignação, mas por dentro estava derretido, completamente encantado por ela. Quando o sol começou a se pôr, eles se sentaram em um banco com algodões doce cor-de-rosa, assistindo às luzes do parque piscarem. O clima estava leve, mas Adriana parecia pensativa. Antônio percebeu e com cuidado perguntou: "Ei, tá tudo bem? Você ficou quieta de repente." Ela suspirou, olhando para o algodão doce, como se ele guardasse as respostas. "Antônio, você já sentiu que não merece algo bom? Tipo, que a felicidade é um empréstimo que você vai ter que devolver?" A voz dela era tão frágil que partiu o coração dele. Ele segurou as mãos dela, olhando diretamente nos seus olhos. "Adriana, eu sei exatamente como é isso, mas sabe o que aprendi? Às vezes a vida te dá algo bom porque você lutou para chegar até ali. Você merece isso. Merece hoje, merece rir, merece, merecer a gente." Ele sorriu, tentando aliviar o peso, mas seus olhos estavam cheios de emoção. Adriana sentiu lágrimas quentes escorrerem, mas riu, limpando o rosto. "Você é muito convincente, sabia? Deveria ser advogado, não empresário." Naquela noite, enquanto caminhavam de volta ao carro, Adriana parou de repente, puxando Antônio para um abraço apertado.
Obrigada por hoje. Você está me ensinando a acreditar de novo, disse ela, a voz abafada contra o peito dele. Antônio a envolveu com os braços, sentindo o coração dela bater contra o seu. E você está me ensinando a viver de novo, Adriana. Não sei o que é isso, mas é bom demais. Eles riram, e num impulso ela ficou na ponta dos pés e o beijou. Um beijo mais profundo que o da noite anterior, cheio de coragem e desejo. Quando se afastaram, Antônio sorriu, atordoado. Ok, agora eu preciso de um algodão doce para me recuperar disso. No caminho de volta, eles cantaram músicas bobas no rádio, mas o clima era diferente, mais íntimo. Quando Antônio a deixou, no prédio, ele segurou a mão dela por um momento a mais. Quero te levar para um lugar especial amanhã, algo mais pessoal. Topa? Perguntou com uma vulnerabilidade que a surpreendeu. Adriana assentiu sorrindo. Topo, mas só se você prometer não errar mais nenhum tiro ao alvo. Ele riu, balançando a cabeça. Combinado, rainha do bate-bate. Naquela noite, Antônio olhou para uma velha foto em sua mesa de cabeceira, uma lembrança de um tempo que ele tentava esquecer. Ele sabia que se quisesse um futuro com Adriana, precisava contar a verdade sobre quem ele já foi. Adriana, no quartinho apertado, abraçava o ursinho Antônio Júnior, sorrindo, mas com o coração apertado. Ela sabia que sua verdade, o motivo pelo qual desmaiara naquela calçada, estava ficando impossível de esconder. O que nenhum dos dois imaginava era que o próximo dia traria uma revelação que abalaria tudo, forçando-os a decidir se o amor que sentiam era mais forte que os fantasmas do passado. Antônio sentia que cada dia com Adriana era como descobrir um novo capítulo de um livro que ele nunca quis parar de ler. O beijo no parque de diversões ainda pulsava em seus lábios, e ele sabia que precisava abrir seu coração completamente, mesmo que isso significasse revelar uma parte de si que ele mantinha trancada. Adriana, por sua vez, sentia o mesmo desejo de ser honesta, mas o medo de perder o que estavam construindo a paralisava. Eles estavam no limiar de algo maior, e o próximo encontro prometia ser mais do que uma simples tarde juntos. Seria um mergulho profundo em quem realmente eram, com risadas, lágrimas e uma conexão que desafiava todas as inseguranças. Na manhã seguinte, Antônio enviou uma mensagem para Adriana com um toque de nervosismo que ele tentou disfarçar. Hoje é aquele dia especial que te prometi. Vamos a um lugar que significa muito para mim. Te pego às 15 horas. Pronta para uma surpresa? Adriana respondeu com um emoji de coração e uma brincadeira. Se for outro parque de diversões, vou exigir um troféu maior que o Antônio Júnior. Ela riu sozinha, mas enquanto se arrumava, sentia um aperto no peito. Sabia que, se Antônio estava disposto a compartilhar algo tão pessoal, ela também precisaria encontrar coragem para contar sua verdade. Quando Antônio chegou, Adriana estava esperando com uma blusa amarela que parecia capturar a luz do sol. Você está parecendo um raio de sol, disse ele com um sorriso que fez o coração dela acelerar. Adriana deu um giro exagerado, como uma modelo, e retrucou. E você está parecendo... Bom, o mesmo bobo da corte de sempre. Eles riram, e a leveza entre eles era quase palpável, mas ambos sentiam que o dia traria algo mais profundo. A viagem os levou a uma pequena cidade no interior de São Paulo, onde Antônio cresceu. Ele dirigia com calma, contando histórias engraçadas sobre sua infância, como a vez em que tentou construir uma nave espacial com caixas de papelão e acabou preso dentro dela por horas. Minha avó teve que chamar o vizinho para me tirar, e eu ainda insisti que estava quase voando para Marte, disse ele, enquanto Adriana ria tanto que precisou segurar o painel do carro. Você era uma ameaça pública desde pequeno, hein? Brincou ela, mas seus olhos brilhavam de admiração por ele. Quando chegaram ao destino, Adriana ficou surpresa. Era uma casa modesta, mas bem cuidada,
com um jardim cheio de flores coloridas e uma varanda com cadeiras de balanço. Essa é a casa da minha avó, explicou Antônio com a voz mais suave. Ela me criou depois que minha mãe faleceu. Esse lugar é meu porto seguro. Adriana sentiu um calor no peito ao ouvir a vulnerabilidade na voz dele. É lindo, Antônio. Parece um lugar cheio de amor, disse ela, apertando a mão dele. Na varanda, a avó de Antônio, Dona Clara, uma senhora de 78 anos com olhos vivos e um sorriso acolhedor, os recebeu com abraços apertados e um prato de bolinhos de chuva quentinhos. Então você é a Adriana que está fazendo meu menino sorrir? De novo, disse Dona Clara, com uma piscadela que fez Adriana corar. Dona Clara, não entrega meus segredos assim, protestou Antônio, mas ele estava claramente adorando a cena. Adriana riu e entrou na brincadeira. Pode contar tudo. Dona Clara, quero saber todos os podres dele. O fim de tarde foi uma mistura perfeita de descontração e emoção. Dona Clara contou histórias de Antônio criança, como a vez em que ele tentou vender os legumes do quintal para os vizinhos, convencido de que era um grande empresário. Adriana gargalhava, imaginando um Antônio pequeno com uma calculadora de brinquedo. Em troca, Adriana compartilhou uma memória de sua mãe, que adorava dançar forró em festas de São João, ensinando-a a rodopiar mesmo sendo desajeitada. Eu tropeçava nos próprios pés, mas ela dizia que o importante era dançar com o coração, disse Adriana com um sorriso nostálgico que tocou Antônio profundamente. Quando Dona Clara se afastou para buscar mais chá, Antônio levou Adriana para o quintal, onde havia um velho balanço pendurado numa árvore. Eles se sentaram juntos, balançando devagar, e o clima ficou mais sério. Adriana, eu trouxe você aqui porque quero que você conheça quem eu sou de verdade, começou ele, com a voz tremendo levemente. Eu não te contei tudo sobre meu passado. Antes de construir minha empresa, eu fiz coisas das quais não me orgulho. Eu trabalhava com pessoas que não eram exatamente honestas, e mesmo que eu não tenha feito nada ilegal, eu sabia que não era certo. Quando minha avó descobriu, ela me deu o maior sermão da minha vida. Disse que eu valia mais do que isso. Foi por ela que mudei, mas ainda carrego essa culpa. Adriana ouviu em silêncio, sentindo o peso das palavras dele. Ela apertou a mão dele, com lágrimas nos olhos. Antônio, todos nós temos sombras. O que importa é quem você é agora. Você é o homem que parou para me ajudar quando ninguém mais parou. Isso é quem você é. Ele sorriu aliviado e puxou-a para um abraço apertado. Você faz tudo parecer mais leve, sabia? Sussurrou ele, beijando a testa dela. Mas então foi a vez de Adriana respirar fundo. Antônio, eu também preciso te contar algo. Naquele dia na calçada, eu não desmaiei só porque não comi. Eu tenho uma condição de saúde, uma arritmia cardíaca. Não é grave se eu me cuidar, mas eu estava tão estressada, tão perdida, que parei de tomar meus remédios direito. Eu tinha vergonha de te contar, porque não queria que você me visse como alguém frágil. Sua voz falhou e ela baixou o olhar, temendo a reação dele. Antônio segurou o rosto dela com as duas mãos, forçando-a a encará-lo. Adriana, você é a pessoa mais forte que eu conheço. Não é a sua saúde que te define, é o jeito. Como você sorri, como você luta, como você faz o mundo mais bonito. Eu não vou a lugar nenhum, tá ouvindo? As lágrimas de Adriana caíram, mas ela riu, aliviada, e o beijou, um beijo cheio de gratidão e amor, enquanto o balanço rangia suavemente sob eles. Na volta para São Paulo, o clima no carro era leve novamente. Antônio colocou uma música sertaneja antiga e os dois cantaram alto, inventando letras absurdas para as partes que não sabiam. Você já pensou em virar compositor? Porque isso tá horrível, provocou Adriana rindo. Antônio fingiu estar ofendido, mas logo a puxou para um beijo rápido num semáforo, fazendo-a rir ainda mais.
Você é perigosa, Adriana. Tô perdendo minha reputação de cara sério, disse ele com um sorriso. Naquela noite, enquanto Adriana abraçava o ursinho Antônio Júnior na cama, ela sentia o coração mais leve, mas uma nova dúvida surgia. E se sua saúde piorasse? E se ela não pudesse dar a Antônio o futuro que ele merecia? Antônio, em seu apartamento, olhava para o céu pela janela, pensando na coragem de Adriana. Ele sabia que queria lutar por ela. Mas uma notícia inesperada estava prestes a chegar. Algo que colocaria à prova tudo o que haviam construído até ali. Antônio e Adriana haviam atravessado barreiras de medo e vergonha, revelando suas verdades, mais profundas no balanço do quintal de Dona Clara. O amor entre eles crescia como uma chama que aquece sem queimar, mas ambos sabiam que a vida não era um conto de fadas. Adriana temia que sua saúde pudesse ser um obstáculo, enquanto Antônio sentia que, pela primeira vez, queria construir algo que durasse. O que eles não esperavam era que o destino, com seu senso de humor cruel, estava prestes a lançar um desafio que testaria não apenas seu amor, mas a força de suas escolhas. Antes disso, porém, um dia de pura conexão os aguardava, cheio de risadas, romantismo e a certeza de que juntos podiam enfrentar qualquer coisa. Na manhã seguinte à visita à casa de Dona Clara, Antônio acordou com uma ideia que misturava romantismo e um toque de aventura. Ele queria surpreender Adriana com algo simples, mas inesquecível. Algo que celebrasse a coragem deles em se abrirem um para o outro. Ele enviou uma mensagem: "Hoje é dia de música e memórias. Te pego às 16 horas. Traga seu melhor sorriso e, quem sabe, uns passos de dança." Adriana riu ao ler, respondendo: "Dança? Você tá querendo me humilhar depois da minha história de salsa desastrosa?" Antônio apenas respondeu com um emoji de risada e a palavra "confia." Quando ele chegou para buscá-la, Adriana estava na calçada, com uma saia rodada e uma blusa leve, parecendo pronta para conquistar o mundo. "Você tá parecendo uma estrela de cinema", disse Antônio, com um assobio brincalhão. Adriana revirou os olhos, mas deu um tapinha leve no braço dele. "E você tá parecendo um galã de novela mexicana, então se comporta." Eles riram. E a química entre eles era tão natural que parecia que o universo inteiro conspirava para mantê-los sorrindo. O plano de Antônio era levá-la a uma praça histórica no centro de São Paulo, onde naquela noite haveria uma apresentação ao ar livre de uma banda de jazz. A praça estava decorada com luzes penduradas em árvores e o som do saxofone já ecoava quando chegaram. Adriana arregalou os olhos, encantada. "Antônio, isso é mágico!" exclamou, enquanto ele a puxava para um espaço onde casais já começavam a dançar. "Magia é o meu sobrenome", brincou ele, oferecendo a mão com um gesto exagerado. "Quer dançar com esse humilde cavaleiro?" Adriana hesitou, lembrando-se de sua história de tropeços na salsa, mas o sorriso de Antônio era irresistível. "Se eu pisar no seu pé, a culpa é sua", avisou ela, aceitando a mão dele. A música era suave e Antônio a guiou com cuidado, girando-a lentamente. Para surpresa dela, eles encontraram um ritmo, rindo quando ela quase perdeu o equilíbrio. E Antônio assegurou com um "ops", quase viramos uma coreografia de circo. A dança virou uma mistura de passos improvisados e gargalhadas, com Antônio tentando imitar um movimento de tango que acabou parecendo mais um robô desajeitado. "Você é um perigo público, Antônio Vasconcelos", disse Adriana rindo, até doer as bochechas. De repente, o céu escureceu e uma chuva fina começou a cair. A multidão se dispersou, mas Antônio segurou a mão de Adriana, puxando-a para o centro da praça. "Ei, a festa não acabou! Dança comigo na chuva!" gritou ele, com um brilho travesso nos olhos. Adriana olhou para ele, incrédula, mas o entusiasmo dele era contagiante. "Você tá louco!" exclamou, mas logo estava girando com ele, a chuva molhando seus cabelos e roupas.
Eles riam alto, dançando sem música, apenas com o som da chuva e dos próprios corações. Antônio a puxou para perto, e sob a chuva eles se beijaram, um beijo quente e intenso que parecia desafiar o frio da água. "Você é minha tempestade favorita", sussurrou ele, e Adriana riu, encostando a testa na dele. "E você é meu guarda-chuva quebrado." Ensopados, eles correram para uma marquise próxima, ainda rindo. Antônio tirou o casaco e tentou cobrir Adriana, mas acabou derrubando-o na poça d'água, o que rendeu mais gargalhadas. "Você é péssimo em ser galã, sabia?" provocou ela, enquanto ele fingia indignação. "Ei, eu sou um galã molhado, isso é charme extra." Sentados ali, esperando a chuva passar, Adriana olhou para ele com uma ternura que o pegou desprevenido. "Antônio, eu nunca pensei que poderia sentir isso de novo. Essa leveza, essa esperança. Você mudou tudo." Ele segurou o rosto dela com emoção nos olhos. "E você me fez lembrar que a vida é mais do que números e reuniões. Você é meu motivo para sorrir, Adriana." Mas o momento de paz foi interrompido por um susto. Adriana, ainda rindo, levou a mão ao peito, sentindo uma pontada familiar. Seu rosto empalideceu e Antônio percebeu na hora. "Adriana, o que foi? Tá tudo bem?" perguntou, a voz cheia de preocupação. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. "É só minha arritmia. Às vezes acontece quando estou muito agitada. Não é nada, eu juro." Mas Antônio não estava convencido. Ele a ajudou a se sentar melhor, tirando uma garrafa d'água da mochila. "Você tem seus remédios? Com você? Me diz o que preciso fazer", disse ele, com uma firmeza que escondia o medo. Adriana pegou o remédio na bolsa, tomando um comprimido com água. "Tá tudo bem, Antônio. Só preciso ficar calma por uns minutos." Ele segurou a mão dela, sem dizer nada, mas seu olhar dizia tudo. Ele estava ali e não iria a lugar nenhum. Depois de alguns minutos, ela sorriu, mais tranquila. "Pronto, crise evitada. Desculpa te assustar", disse com um tom leve. Antônio balançou a cabeça aliviado, mas sério. "Não pede desculpa, só me promete que vai se cuidar, tá? Eu não quero te perder." As palavras saíram, mais pesadas do que ele pretendia, e Adriana sentiu lágrimas nos olhos. "Eu prometo", sussurrou, puxando-o para um abraço. Na volta para casa, o clima era mais calmo, mas ainda cheio de carinho. Antônio colocou uma música suave no rádio e Adriana, brincando, disse: "Nada de sertanejo dessa vez, hein? Minha arritmia não aguenta." Ele riu, apertando a mão dela. "Combinado, mas só porque você é a chefe." Quando a deixou no prédio, ele a beijou suavemente, com uma promessa nos olhos. "Amanhã vamos descansar, nada de aventuras, só você, eu e um filme brega. Topa?" Adriana sorriu, tocando o rosto dele. "Topo, mas só se for com pipoca e você não chorar no final." Naquela noite, Antônio ficou acordado, pensando no susto de Adriana. Ele decidiu que faria de tudo para ajudá-la com sua saúde, nem que fosse marcando consultas com os melhores médicos. Mas enquanto ele planejava, uma ligação inesperada mudou tudo. Era um velho conhecido de seu passado, alguém ligado àqueles negócios obscuros que ele tentava esquecer. "Antônio, precisamos conversar. Tem algo que você precisa saber e é sobre aquela época." O tom era sério e Antônio sentiu um frio na espinha. Do outro lado da cidade, Adriana olhava para o ursinho Antônio Júnior, sentindo o coração leve, mas com uma intuição de que algo grande estava por vir. O que nenhum dos dois sabia era que seus passados estavam prestes a colidir de uma forma que ninguém poderia prever. Antônio e Adriana estavam tão entrelaçados quanto as estrelas no céu, seus corações batendo em um ritmo que parecia desafiar o próprio tempo. O susto de Adriana na praça, a ligação misteriosa de Antônio, tudo apontava para um passado que ambos desejavam deixar para trás.
Mas o amor que construíram, feito de risadas, beijos sob a chuva e promessas sussurradas, era uma força poderosa. Agora, enquanto enfrentavam a sombra de seus segredos, o próximo dia prometia não apenas momentos de ternura e humor, mas também uma revelação que poderia mudar tudo. O destino estava prestes a jogar sua cartada final, e o que estava em jogo era nada menos que o futuro deles. Na manhã, após o susto na praça, Antônio acordou com uma determinação renovada. A ligação da noite anterior o deixou inquieto, um eco de seu passado que ele pensava ter enterrado. Mas ao lembrar do sorriso de Adriana, da forma como ela o abraçou mesmo depois de sua crise de arritmia, ele sabia que precisava protegê-la. Não apenas de sua saúde frágil, mas de qualquer coisa que pudesse ameaçar a felicidade que encontraram. Ele planejou uma noite tranquila, como prometido, com pipoca, um filme brega e a chance de rir juntos. Adriana, por sua vez, sentia o coração mais leve, mas uma intuição a alertava. Algo estava vindo, algo que testaria a força do que ela e Antônio construíram. Antônio enviou uma mensagem para Adriana com seu jeito brincalhão. Noite. De cinema hoje. Prepare-se para lágrimas, pipoca e meu talento incomparável em escolher filmes ruins. Te pego às 18 horas. Adriana riu, respondendo: se o filme for tão ruim quanto seus tiros no parque, vou pedir reembolso. A troca de mensagens trouxe um sorriso ao rosto dela, e enquanto se arrumava, ela segurou o ursinho Antônio Júnior, sentindo uma onda de gratidão por aquele homem que transformara seus dias cinzentos em cores vibrantes. Quando Antônio chegou, a Adriana estava na calçada, com um moletom confortável e um rabo de cavalo que a fazia parecer mais jovem. Pronta para ser a crítica de cinema mais exigente do mundo? Perguntou ele, abrindo a porta do carro com um floreio. Adriana riu, entrando com um salto exagerado. Se você escolher um musical, eu fujo, brincou, mas o brilho em seus olhos mostrava que ela estava exatamente onde queria estar. A noite foi montada no apartamento de Antônio, um espaço elegante, mas acolhedor, com uma vista deslumbrante da cidade. Ele transformou a sala em um cinema improvisado, um projetor, cobertores fofos e uma tigela gigante de pipoca. Bem-vinda ao Cine Vasconcelos, onde o entretenimento é questionável, mas a companhia é imbatível, anunciou ele, entregando a ela um copo de refrigerante com um canudo colorido. Adriana gargalhou, pegando o canudo e apontando para ele. Se isso é um suborno para eu gostar do filme, tá funcionando. O filme escolhido foi uma comédia romântica tão exagerada que era impossível levar a sério. Antônio narrava as cenas com comentários absurdos como: olha, esse cara claramente nunca ouviu falar em comunicação. Ou essa trilha sonora tá tentando me fazer chorar ou rir. Adriana ria tanto que derrubou pipoca no sofá, e Antônio fingiu choque. Você tá profanando meu cinema. Isso é crime, disse, jogando um punhado de pipoca nela. A guerra de pipoca que se seguiu terminou com os dois no chão, rindo até perder o fôlego, pedaços de pipoca grudados nos cabelos. Quando o filme chegou a uma cena romântica clichê, com um casal se declarando sob a chuva, Antônio puxou Adriana para perto, imitando o galã da tela com uma voz grave. Eu te amo mais que todas as estrelas do céu. Adriana caiu na gargalhada, mas logo seus olhos se suavizaram. Você é ridículo, mas eu também te amo, seu bobo, disse ela, a voz tremendo de emoção. Antônio ficou sério por um momento, segurando o rosto dela. Eu te amo, Adriana. E não é só por hoje, é por todos os dias que ainda vamos ter. Eles se beijaram, um beijo lento e cheio de promessas, enquanto a trilha brega do filme tocava ao fundo, tornando o momento perfeito na sua imperfeição. Mas a leveza foi interrompida por uma batida na porta. Antônio franziu a testa confuso. Ele não esperava ninguém. Deve ser o porteiro com alguma entrega, murmurou levantando-se. Ao abrir a porta,
Seu rosto perdeu a cor. Era Rafael, o homem da ligação, um antigo parceiro dos dias sombrios. De Antônio, precisamos conversar agora, disse Rafael com um tom que não admitia recusa. Adriana, ainda no sofá, percebeu a mudança no ar e se aproximou, preocupada. Antônio, tá tudo bem? Perguntou, a voz hesitante. Antônio fechou a porta por um momento, virando-se para ela. Adriana, eu preciso resolver uma coisa. É sobre meu passado. Prometo que te conto tudo, mas agora preciso lidar com isso. Seus olhos estavam cheios de culpa e medo, e Adriana sentiu um aperto no peito. Tá bem, eu confio em você, disse ela, apertando a mão dele, mesmo com o coração acelerado. Antônio saiu com Rafael, deixando Adriana na sala, segurando o ursinho Antônio Júnior e tentando ignorar o pressentimento que crescia. No corredor, Rafael foi direto. Alguém do nosso antigo grupo tá falando demais, Antônio. Eles sabem de coisas que podem te comprometer. E não é só você. Eles mencionaram uma mulher. Adriana, não é? Ela tá em perigo se isso vazar. As palavras atingiram Antônio como um soco. Seu passado não era apenas uma mancha em sua consciência. Agora poderia machucar a pessoa que ele mais amava. O que eles querem? Perguntou a voz tensa. Rafael olhou para ele sério. Dinheiro, silêncio, ou vão atrás de vocês dois? Enquanto isso, Adriana, sozinha no apartamento, decidiu ligar para sua amiga Marina, com quem estava ficando. Marina, eu tô com um mau pressentimento. Antônio saiu com um cara estranho e ele parecia assustado. Marina, sempre prática, respondeu. Se você confia nele, espera ele voltar. Mas Adriana, você também precisa contar tudo para ele sobre aquele dia na calçada e o que realmente te levou até lá. Adriana engoliu em seco, sabendo que Marina estava certa. Sua arritmia não era a única verdade que ela escondia. Quando Antônio voltou, quase uma hora depois, ele parecia exausto, mas determinado. Adriana correu para ele, abraçando-o com força. Me conta o que está acontecendo, por favor, pediu, os olhos marejados. Antônio respirou fundo, sentando-se com ela no sofá. Adriana, meu passado está voltando para me assombrar. Antes de construir minha empresa, eu trabalhava com pessoas que faziam coisas erradas. Não era quem eu sou hoje, mas eles acham que podem me chantagear. E agora, eles sabem de você. Ele segurou as mãos dela, com medo do que ela diria. Adriana ouviu, o coração apertado, mas então fez algo que surpreendeu até ela mesma. Ela riu, um riso nervoso, mas genuíno. Sabe, Antônio, eu também tenho algo para contar. Naquele dia na calçada, eu não estava só sem comer. Eu tinha acabado de descobrir que meu ex-noivo, o mesmo que me abandonou, estava espalhando mentiras sobre mim, dizendo que eu era instável, que não valia nada. Eu estava tão destruída que parei de me cuidar, mas você me encontrou, você me salvou. As lágrimas caíam, mas ela sorriu. Seus fantasmas, meus fantasmas. Acho que somos um par perfeito, né? Antônio riu, apesar de tudo, puxando-a para um abraço. Somos dois bagunceiros tentando consertar o mundo, disse, beijando a testa dela. Mas enquanto se abraçavam, ele sabia que o perigo ainda estava lá fora. E Adriana, sentindo o peso de sua própria verdade, decidiu que juntos enfrentariam qualquer coisa. O que nenhum dos dois sabia era que a maior reviravolta ainda estava por vir. Uma que transformaria seus medos em uma força que nem o passado poderia apagar. Antônio e Adriana haviam enfrentado seus fantasmas, expondo verdades que poderiam ter os afastado, mas em vez disso, os uniram ainda mais. O amor entre eles era como uma ponte construída sobre as ruínas de seus passados, forte o suficiente para suportar qualquer tempestade. Mas o perigo ainda rondava, com as sombras do passado de Antônio ameaçando não apenas ele, mas também a mulher que ele jurara proteger.
Adriana, por sua vez, encontrara uma coragem que nem sabia que possuía, pronta para lutar ao lado dele. O que estava por vir seria o teste final. Um clímax que traria risadas, lágrimas e uma reviravolta tão inesperada que mudaria suas vidas para sempre. Na manhã, após a noite de cinema interrompida, Antônio acordou com uma clareza que o surpreendeu. Ele não fugiria mais. Se seu passado queria enfrentá-lo, ele o encararia de frente, mas não sozinho, com Adriana ao seu lado. Ele queria que o dia fosse especial, um momento para fortalecerem o que tinham antes de enfrentar o que quer que viesse. Enviou uma mensagem para ela, com seu tom característico. Hoje é dia de coragem e café da manhã dos campeões. Te pego às 9h. Spoiler, vai ter panquecas. Adriana riu ao ler, respondendo: se as panquecas forem tão ruins quanto sua torta de limão, levo meu próprio lanche. Mas por trás da brincadeira, ela sentia o mesmo. Juntos eram invencíveis. Quando Antônio chegou, Adriana estava radiante, com um vestido leve e o ursinho Antônio Júnior enfiado na bolsa como um talismã. Você trouxe o Júnior para a competição de panquecas? Perguntou ele, rindo. Adriana piscou, sacando o ursinho e balançando-o no ar. Ele é meu jurado oficial. Se as panquecas falharem, você tá ferrado. Eles riram, e o clima leve os envolveu como um abraço, mesmo com a sombra do perigo pairando. Antônio a levou a uma confeitaria charmosa, com mesas ao ar livre e um cheiro de pão fresco que fazia o estômago roncar. Ele havia reservado um canto, só para eles, com uma pilha de panquecas cobertas de morangos e mel. Tá vendo? Eu disse que sou um homem de palavra, declarou, servindo uma panqueca no prato dela com um floreio exagerado. Adriana riu, mas não resistiu a provocá-lo. Vamos ver se o sabor acompanha o show, senhor galã. Ela deu a primeira mordida e fez uma careta dramática, só para depois abrir um sorriso. Ok, admito, tá incrível, mas não fica muito convencido. O café da manhã foi uma festa de risadas e histórias. Antônio contou sobre a vez em que criança tentou fazer panquecas para Dona Clara e acabou cobrindo a cozinha de farinha. Parecia que tinha nevado lá dentro, disse, enquanto Adriana ria tanto que quase engasgou com o suco. Ela revidou, contando como adolescente tentou impressionar um crush cozinhando e acabou servindo um bolo que mais parecia uma pedra. Ele foi educado, mas acho que mastigou por uns 5 minutos antes de desistir, confessou, e os dois gargalharam, chamando a atenção das mesas ao redor. Mas entre as risadas, Antônio ficou sério por um momento, segurando a mão dela. Adriana, hoje à noite vou resolver essa história do meu passado. Não quero que você se preocupe, mas quero que saiba que tudo que faço é para proteger o que temos. Adriana sentiu um aperto no peito, mas sorriu, apertando a mão dele. Eu confio em você, Antônio, mas promete que vai voltar para mim, tá? Porque eu não acabei de te perdoar por aquela torta de limão horrorosa. Ele riu, puxando-a para um beijo rápido, mas cheio de amor. Prometo, rainha do bate-bate. Naquela noite, Antônio marcou um encontro com Rafael em um restaurante discreto. Ele estava preparado para oferecer o que fosse necessário: dinheiro, silêncio, para manter Adriana segura. Mas quando chegou, Rafael estava acompanhado de um homem que Antônio reconheceu imediatamente: Victor, seu ex-noivo de Adriana. O choque foi como um raio. O que ele está fazendo aqui? Perguntou Antônio, a voz tensa. Rafael explicou com um tom frio. Victor é quem está por trás disso. Ele descobriu seu passado e quer usar isso contra você e contra ela. A verdade caiu sobre Antônio como uma avalanche. Victor, movido por ciúmes e rancor, havia rastreado Adriana e descoberto a conexão com Antônio. Ele planejava chantageá-los, ameaçando expor o passado de Antônio e espalhar mentiras sobre Adriana, destruindo a reputação dela novamente. Você não merece ela, Vasconcelos, cuspiu Victor com um sorriso cruel. E ela não merece alguém como você.
Antônio sentiu a raiva crescer, mas respirou fundo, lembrando do sorriso de Adriana. Você tá errado, Victor. Eu não sou perfeito, mas amo ela de verdade. Algo que você nunca soube fazer. Ele virou-se para Rafael, firme. Quanto ele... Quer? Diga o preço. Mas antes que Rafael pudesse responder, a porta do restaurante se abriu e Adriana entrou, os olhos faiscando de determinação. Antônio ficou pasmo. Adriana, o que você está fazendo aqui? Ela caminhou até a mesa, encarando Victor sem medo. Eu sei de tudo, Antônio. Marina me contou que viu Victor rondando meu prédio. Eu não vou deixar ele destruir o que temos. Virando-se para Victor, ela continuou com a voz firme. Você me abandonou, mentiu sobre mim, mas eu sobrevivi. E agora, com Antônio, eu sou mais forte do que nunca. Se você tocar em um fio de cabelo dele, eu mesma vou garantir que o mundo saiba quem você realmente é. Sua coragem era eletrizante, e até Rafael pareceu desconcertado. Victor, acuado, tentou retrucar, mas Antônio o cortou. Acabou, Victor. Ou você sai da nossa vida, ou eu uso todos os meus recursos para garantir que você pague pelo que fez. Diante da união de Antônio e Adriana, Victor cedeu, murmurando. Uma ameaça vazia antes de sair. Rafael, percebendo que o plano desmoronara, também se retirou, deixando Antônio e Adriana sozinhos. Eles se abraçaram, tremendo de alívio e adrenalina. Você é louca, sabia? Entrar aqui como se fosse a Mulher Maravilha, disse Antônio, rindo, mas com lágrimas nos olhos. Adriana sorriu, encostando a testa na dele. E você é meu herói, mesmo com aquele passado bagunçado. Eles riram, e o beijo que se seguiu foi como um selo de tudo que haviam superado. Meses depois, Antônio e Adriana estavam na casa de Dona Clara, celebrando com um churrasco cheio de amigos e risadas. Adriana, agora com um emprego que amava e a saúde sob controle, dançava com Antônio no quintal, enquanto Dona Clara batia palmas, gritando: "Esse é meu menino, fazendo a moça feliz." Antônio girou Adriana, que riu alto, quase tropeçando. "Você ainda dança pior que eu", provocou ela. Ele piscou, puxando-a para perto. "Mas eu te amo melhor que qualquer um." Naquela noite, sob o mesmo céu estrelado que testemunhara seus primeiros momentos, Antônio se ajoelhou, tirando uma caixinha do bolso. "Adriana, você me ensinou que o amor é mais forte que qualquer passado. Quer construir um futuro comigo?" Ela chorou, rindo ao mesmo tempo, e disse: "Sim", antes de pular nos braços dele. Dona Clara, espiando da varanda, enxugou uma lágrima e murmurou: "Esse é o final feliz que minha novela merecia." E assim, o milionário que parou para ajudar uma mulher na rua encontrou não apenas o amor de sua vida, mas a coragem de ser quem sempre quis. Adriana, por sua vez, descobriu que mesmo nas piores tempestades, o amor pode ser o porto seguro que guia para casa.